Vítor Batista e Nuno Cardoso são convidados no Enfoque desta segunda. Obrigado a ambos pela vossa presença. Vítor, começo por si. No encerramento do Congresso do PSD, o Primeiro-Ministro fez um discurso onde lançou ali uma crítica certeira, ou pelo menos muito vocacionada, muito direcionada, independentemente de ser certeira ou não, ao Partido Socialista, no sentido de acusar o PS de estar a cavalgar a onda da contestação sem apresentar qualquer tipo de propostas em termos quantitativos, para lá, propostas concretas. Concorda com esta defesa? Eu acho que o PS já a cavalgar a onda. Não, o PS é que o Primeiro-Ministro, neste momento, na sua governação tem dois momentos interessantes. Um primeiro momento, que é a história da taxa social única, em que o país se levantou completamente contra o governo do Primeiro-Ministro, e agora um outro momento, que é este relatório do Fundo Monetário Internacional. Vai configurar uma taxa social única 2 em termos de configura. Confesso que eu julgo que este facto, e também o resultado do que está a acontecer no país e a sociedade do país, e parece que é inevitável que vamos ter uma crise política mais rápida do que aquilo que seria previsível. Porque o Primeiro-Ministro tem necessidade, que é curioso, para numa lógica de um corte de despesa, tem necessidade de ir ao Fundo Monetário Internacional e tentar arranjar as soluções, isto é, as soluções já não são deste governo, são do Fundo Monetário Internacional. Portanto, isto é o que mostra claramente um governo um pouco à deriva, em que o comandante já verdadeiramente não conduz o barco. E, portanto, o que me parece a mim é que este corte e esta questão do Estado Social é um problema tão sério e tão complexo que é mais o tecido. Eu julgo que sim, que vai ser inevitável. Mas o Partido Socialista não deveria apresentar propostas concretas. Não é fácil mais dizer que não é esse o caminho sem apresentar partido. Mas o Partido Socialista... A não ser um crescimento. Mas o Partido Socialista... O que é isso do crescimento? O crescimento é tudo. O Partido Socialista quer apresentar propostas. O Partido Socialista, quando fala em crescimento, falou na necessidade de um banco para financiar as pequenas e médias empresas. Bom, já decorreu tanto tempo. O governo acabou por reconhecer que é necessário, que é útil haver um banco. Mas agora parece que bom, mas nada fez para isso. Agora está na fase, vão fundir dois institutos, o banco já não... Isto demonstra claramente que não há aqui uma preocupação de conseguir construir políticas tendo em vista ao crescimento. A primeira questão, que é fundamental nos dias de hoje, a meu ver, para qualquer governação, é um aspecto, desde logo a questão do desemprego. E na questão do desemprego, nós sabemos que o crescimento económico é que traz com ele a criação de emprego. Mas num momento em que estamos a caminho de 1 milhão de desempregados, no momento em que o crescimento económico, bem pelo contrário, não existe, estamos uma recessão. O que é que nós esperaríamos qualquer pessoa que olhe para isto e ir no sentido de uma solução, de inverter ou de estancar esta situação, o que é que pensaria rapidamente? Olha para os jovens desempregados, tem de pensar numa solução que a doutora Manuela Ferreira Leite já teve, foi reformar pessoas mais cedo. É o contrário do que diz o Fundo Monetário Internacional, é exatamente o contrário. Nós temos de encontrar a possibilidade de pessoas saírem mais cedo do mercado de trabalho para dar espaço aos mais novos e com isso criar emprego. Perguntam-me assim, e como é que vamos resolver financeiramente, como é que se financia? Claro, porque não uma taxa de solidariedade para este efeito? Porque não? Uma taxa de solidariedade direcionada exclusivamente a reformas antecipadas para permitir o seu emprego a incidir como incide atualmente. Eu julgo que a Segurança Social precisa de uma grande reforma, uma profunda reforma. E também confesso que não sei muito bem o que é isso, não sei o que é isso muito bem, uma Segurança Social moderna e solidária, não sei muito bem o que isso é. O que eu penso é que a Segurança Social há muito precisa de uma reforma profunda, uma reforma de financiamento que surja através do alargamento da base tributária e que a mão de obra não seja exclusivamente a forma de financiar o sistema contributivo. Isto é um aspecto que, para mim, é mais do que assente e que eu penso que é uma das soluções para a viabilização financeira da Segurança Social. O outro aspecto é, claramente, num determinado momento, temos uma leitura da sociedade em que
os desempregados que nós temos, o conjunto dos homens sem oportunidades. Nós estamos em cima de uma situação que pode criar uma instabilidade social num país de consequências imprevisíveis. E, portanto, como é que se antecipam soluções para evitar situações dessa natureza? Bom, confesso que não me chocaria, a mim, uma taxa estudada de solidariedade cujo financiamento fosse direcionado exclusivamente para isso. Para quê? Para pessoas que saíam mais cedo do mercado de trabalho, para outras poderem entrar mais rapidamente. E esta solução, por exemplo, não tem nada a ver com a solução do Fundo Monetário Internacional. O Fundo Monetário Internacional é uma solução de aumentar os anos de desconto. Bom, nós temos um plano de desemprego que é preciso resolver rapidamente. Sobre o crescimento económico, para passar ali ao nome da encarnação, sobre o crescimento económico. É evidente que a primeira coisa para o crescimento, nós sabemos que não há uma varia de condão, mas a primeira questão para o crescimento é tentar dar crédito às empresas. As empresas, antes de mais, têm que ser recapitalizadas. O Partido Socialista e António José Segura vai falar na recapitalização das empresas. É necessário existirem meios que permitam recapitalizar as empresas, sob pena de nós continuarmos a assistir à falência de empresas sucessivamente e ao surgimento e ao aumento do próprio desemprego. Nada foi feito nesta matéria. Para o crescimento económico é preciso haver liquidez direcionada, financiamento direcionado às empresas portuguesas. E, sobretudo, à recapitalização do capital social das empresas que estão descapitalizadas e que estão com dificuldades de sobrevivência. E isto parece que o governo tem muito pouco feito, ou nada, exatamente. Tem absolutamente nada nesta matéria. O governo tem legitimidade para avançar com estes cortes? Eu preciso voltar atrás. A Folha aqui, neste caso, não está em branco. O governo apresentou um plano de ajuda às empresas de 5 mil milhões de euros, ainda há pouco tempo. Aliás, para tal fundo do bem que António José Seguro tanto reclamava e deixou de reclamar, porque agora é uma certeza para 2013 e tem tido as linhas PME Crescimento, PME Investe, tal como o Partido Socialista também se tinha. E o que eu acho, no meio disto tudo, por exemplo, eu acho que o Vítor Batista, a meio do seu comentário, fez aquilo que o Partido Socialista devia fazer, que era falar em alternativas políticas, que é aquilo que, infelizmente, eu não vejo do Partido Socialista. E hoje o Vítor Batista fez um exercício de plena democracia com as suas convicções sobre uma matéria concreta. Que é, parece que, e depois, quando há este relatório, este estudo do FMI, que não obriga a nada, é apenas um estudo, aliás, por aquelas medidas, ainda hoje ouvi o Ministro Vieira da Silva, o ex-Ministro Vieira da Silva, que foi o grande guru da reforma da Segurança Social em Portugal, em 2007, se não estou em erro, dizer que, de facto, se todas aquelas medidas fossem implementadas, aquilo daria um corte de 10 mil milhões de euros e resolveu o problema todo do país. Não é isso que ele está. Há ali várias vias, várias opções, provavelmente até com erros, provavelmente com considerações iniciais redondamente erradas e, com certeza, com opiniões divergentes daquelas que o PSD acha e que o CDS acha. Mas é um estudo, um contributo que o FMI resolveu dar. Contributo esse que nós também pedimos ao PS. E depois, Carlos Zorrinho não cavalga a onda, tenta surfar a onda, e é daqueles aprendizes que tenta se pôr em cima da prancha e nunca se consegue pôr em cima da prancha, porque de repente vem qualquer Álvaro de Beleza, que foi ex-candidato a secretário-geral do Partido Socialista, com esta grande notícia de que quer acabar com a ADSE e passado poucos minutos já não queriam acabar com a ADSE. Por isso vejam a confusão que vai naquele Partido Socialista, porque são vários partidos socialistas que ali estão. E legitimidade para governar. É evidente que o governo tem legitimidade democrática para governar. É evidente que nos foi deixado um programa nas mãos, assinado pelo Partido Socialista, a dizer que os senhores têm que cumprir isto até ao fim para terem o desembolso de 70 milhões de euros. Assinado por Teixeira dos Santos e subscrito, aliás, foi o grande obreiro daquele documento. Teixeira dos Santos esse, que eu ainda na sexta-feira passada tive a oportunidade de inquirir na Comissão e que não conseguiu assumir uma única responsabilidade daquilo que fez, que é uma coisa notável. Eu até que perguntei, olha, o senhor ex-ministro que teve 10 anos na parte das finanças... Não assumiu porque considera que não teve responsabilidade nenhuma. É interessante perceber que 6 como secretário de Estado das Finanças não teve a humildade como o António Guterres teve de dizer que assumia a cota parte de sua responsabilidade pelo estado atual das finanças de hoje em dia. E o estado atual das finanças hoje em dia é este, que precisa de mais cortes no Estado, porque senão o Estado não é viável. É impossível.
E aí Jorge Moreira da Silva ainda antes disse: os senhores querem participar num debate sério e há uma proposta de comissão parlamentar para fazer um debate sobre as funções do Estado, do PSD e CDS. Não há sítio melhor para se discutir em plena Assembleia, numa comissão aberta, com todos os partidos, onde é que nós podemos cortar o Estado. Eu acho que é até o processo mais democrático de ouvir toda a gente que é representada na Assembleia da República para fazer a corte do Estado. E Jorge Moreira Silva disse só isto: ou os senhores querem ajudar ou querem o segundo resgate, porque o país não consegue viver com este tipo de encargos. É impossível. Está aprovado matematicamente que é impossível. O Dr. Vítor Batista sabe disso, que é um economista, ele sabe disto. Vítor, 5 corpos sem despesa, estamos com a margem grande. Mas que eram os partidos que iriam cortar a despesa nos tempos em que eu passei pela Assembleia, era permanentemente o PSD e o CDS. Bom, despesa que não cortaram absolutamente nada. Em bom rigor, quem analisar os últimos orçamentos, não há grande corte na despesa. A despesa é reduzida apenas na questão salarial, na massa salarial. Não mais do que isso. Não mais do que isso. Não há verdadeiramente um corte na despesa. Naquelas questões que deveriam, tais gorduras que eram referenciadas, o governo aqui pouco ou nada fez. Eu reconheço que é um Ministério que não tem funcionado mal. Acho que tem feito alguma coisa diferente e, porventura, alguma coisa bem feita, que é o Ministério da Saúde. Um Ministério que era muito difícil, com o quadro financeiro que estava em cima da mesa e que se perspectivava o organizar de alguns problemas na área da saúde, e julgo que com alguma habilidade, tanto com esforço, com o nosso orçamento suplementar na estratégia, para resolver algumas questões de dívidas que estavam atrasadas, mas aqui fez alguma coisa. Mas é preciso existir maior concentração. Há muito, eu cheguei aqui a dizer, que se fosse necessário é preciso fechar hospitais. Concentrem-se. Eu tenho exemplos de Coimbra. Quero dizer, tenho exemplos de Coimbra em que a gente sabe que alguma coisa foi feita e está a ser feita e que era necessário fazer. Agora, o que é que está aqui subjacente a este relatório? É um pouco aquele desafio ao Partido Socialista: venham cá connosco fazer os cortes. Nós temos uma lógica completamente diferente. Por exemplo, quando hoje o Álvaro Beleza veio falar na questão da DSE, eu não sei se ele foi mal ou bem interpretado. O que eu sei é que, para reforçar o Serviço Nacional de Saúde, estes subsistemas, e alguns destes subsistemas já terminaram, não fazem pouco sentido manter-se. Eu não vejo nenhuma razão para um cidadão ter um tratamento de privilégio relativamente a qualquer outro cidadão. Só que é que o Álvaro Beleza veio numa lógica de reforço do Serviço Nacional de Saúde. E, se é isto ele acrescentar, que eu sei que ele acrescenta, que é preciso haver uma separação entre o setor público e o setor privado, e eu também penso que chegou o momento de fazer uma separação clara entre o setor público e o setor privado. Se ele conjugar com esta questão, mantendo a universalidade do próprio sistema e o atendimento, há muito que digo que a universalidade do sistema e o tendencialmente gratuito, a questão constitucional, é no atendimento, deveria ser no atendimento, e de certa forma não é. E só depois é que se poderia e deveria equacionar a questão da questão financeira da própria família ou do cidadão, porque acho que as pessoas devem ser tratadas independente da sua situação financeira ou económica, e é este o sentido do Álvaro Beleza. Portanto, o Álvaro Beleza não é acabar com a DSE, prejudicando mais uma vez o funcionário público. A leitura imediatista é a leitura de dizer: bom, os funcionários públicos são parte de cortes nos vencimentos. É cortes nos vencimentos, aos pensionistas cortes nas pensões, é os impostos a aumentarem. É evidente que isto dito desta forma, analisado desta forma, isto não é agradável ao cidadão, ao funcionário público. Agora, se for numa lógica, e é essa a lógica da Álvaro Beleza, eu sei que é essa a lógica, de reforço do Serviço Nacional de Saúde, eu digo, por que não? Inserir a ADSE no Serviço Nacional de Saúde. Por que não? Acha que neste momento o Álvaro Beleza tem condições para ficar a secretariar a área da... Espero que se mantenha, sinceramente. É um excelente elemento. Eu sempre gostei de pessoas que tenham pensamento próprio. Nunca gostei muito das suas escalinhas no pensamento em função da própria onda. E Álvaro Beleza é um dos que tem pensamento próprio.
E conhece bem o setor da saúde. E conhece bem o setor da saúde. E conhece bem o setor da saúde. O que aqui veio, o Partido Socialista, o que veio dizer é que não quer terminar com a ADSE, não quer terminar na lógica interpretativa que estavam a tentar transmitir para a opinião pública. É dizer isto, vamos acabar com a ADSE? Não. É reforçar o Serviço Nacional de Saúde e este subsistema pode ser absorvido e deveria ser absorvido pelo próprio Serviço Nacional de Saúde. Isso é que deveria ser feito para a afirmação do Serviço Nacional de Saúde. Depois há outra questão de sustentabilidade, como é evidente que reconhecemos que há alguns problemas de sustentabilidade financeira do Serviço Nacional de Saúde. E quando o Fundo Monetário Internacional fala e coloca em cima da mesa Serviço Nacional de Saúde, Educação e Segurança Social, claro, isto é que, fundamentalmente, está o Estado Social. Se o corte vai incidir aqui nesta área, bom, é preciso dizer o que é que vai cortar. O Governo tem é de encontrar reformas profundas das questões e equacioná-las. Não faz nenhum sentido hoje a Segurança Social continuar a ser financiada exclusivamente na base da massa salarial. Eu costumo dar um exemplo muito simples. Nas portagens, portageiros dos autostradas. Ainda há dias tínhamos lá uns senhores a cobrar as portagens. Bom, foram todos a emprego lá com as máquinas. O Estado vai-lhes a pagar o desemprego, como é evidente. Eles deixaram de contribuir com o salário que tinham para o financiamento da Segurança Social. E a empresa deixou de ter um encargo de 23,75 sobre a base salarial. Isto é, assistimos a uma substituição do homem e mantemos o mesmo nível de financiamento da Segurança Social, mantemos a mesma base de financiamento e não nos adaptamos à nova realidade. E a nova realidade, para mim, é muito simples. Julgo que temos que alargar a base tributária, descer a taxa sobre a mão de obra, e, por que não, introduzir uma nova taxa, cujo total até seja os 23,75 sobre a área dos equipamentos, por exemplo, pela via das amortizações técnicas. O que é necessário é criatividade e é soluções diferenciadas e soluções que deem sustentabilidade ao... Hoje o Vitor já apresentou duas. Nuno, o Governo não corre de facto aqui o risco de passar por uma contestação brutal se adotar, enfim, apenas algumas das medidas que estão contidas no relatório do Fundo Monetário Internacional. A pergunta que eu faço é qual é o Governo que não correria riscos para cumprir um grande entendimento da Troika como nos deixaram? Qual é o Governo neste país, por mais habilidade que tivesse, ou por mais imaginação que tivesse, que não cumprisse aquilo que lá estava escrito? E o Vitor Alves há bocado tocou no ponto essencial. O corte da despesa pela via salarial, pelo corte dos salários e, pelo corte do subsídio nas horas de férias, é um corte que tem que ser provisório, já não constitucional se determina. Ou seja, é preciso que na estrutura do Estado, de facto, na despesa, e é isso que o FMI vem aqui dizer... Mas o Governo não chegou tarde deste debate? Não chegar tarde. As coisas não se podem fazer de um dia para o outro. A única coisa que se podia ter feito de um dia para o outro, para cumprir metas de déficit, infelizmente, era fazer estes cortes. Porque não havia um estudo sequer do Estado, ou como é que o Estado estava, do ponto de vista financeiro. As contas não batiam certo, não sabíamos quanto é que gastávamos, qual era a nossa dívida. Mas o Governo tinha tido mais do tempo suficiente para fazer este estudo em 2012. Aliás, este estudo demorou pouquíssimo tempo a ser feito. Sim. O que eu estou a dizer é que estabilizar uma quantidade... Também não houve vontade política do Governo para avançar com este estudo, na hora onde, se calhar, politicamente tinha objetivo de capacidade política. A reforma da Justiça está a ser comentada agora, demorou um ano e tal. A reforma autárquica da questão dos outros freguesias demorou um ano e tal. Ou seja, teve consulta pública, teve empate, teve todos os procedimentos que tem que ter. Por isso, isto também não se faz de um dia para o outro. E aquilo que era urgente de cumprimento das déficits, que nós tínhamos déficits tremendos, aliás, deixamos com déficits em 2 anos consecutivos na ordem de 10%, e tivemos um ano que por 4 vezes nos disseram qual era o déficit e à 4ª vez é que acertaram. O próprio Governo não sabia, nem sabia que déficit é que tinha. Eu lembro do Primeiro-Ministro dizer isto várias vezes, dizer, vamos ter isto. Ou seja, Santos Reveloso, de facto, não sabia como é que as contas do seu próprio Estado. E por isso, a única forma que nós tivemos na altura foi, de facto, desta forma urgente, cortar os subsídios feitos do Tribunal Constitucional, disse logo, atenção, isto é temporário, e o próprio Governo também o disse. E agora sim, temos que ver onde é que podemos cortar. Mas o Fundo Internacional faça um relatório, que a gente lê aquilo, se justifica melhor, não se justifica. Assente mas alguém vai pôr faz as contas e diz que é 6,4%. Mas nós não pensamos até para a saúde. O orçamento é 8 mil milhões
milhões são 10 mil milhões. Aparentemente, Há dietas de voceiros, partem de premissas. Mas eu gostava que o Partido Socialista tivesse um relatório de um nível melhor do que o FMI, a dizer onde é que cortaria e quatro milhões. Os Sinceramente, gostaria disto porque a Partido Socialista tem que perceber uma coisa. Temos de terminar. Só um dia pode ser governo quando se mostrar verdadeiramente alternativa a qualquer governo. E propostas alternativas que se tem visto neste Partido Socialista são zero. Ao contrário, porque o autoritário teve várias propostas. Bem o relatório do Fundo Monetário Internacional, em vez de se calcular e ter algumas reservas sobre relatórios, deu um total apoio. Mas tinha estado dentro de um documento milagroso. E eu confesso, isso é preocupante quando a gente vê um governo tomar posições daquela natureza. Muito obrigado aos dois pela vossa presença neste enfoque.